bate-papo, pode escrever. E eu vou respondendo aqui vocês, enquanto a Lu estiver falando. Se tiver alguma pergunta, aí a gente chama a Lu, ou então a gente deixa para o finalzinho para a Lu responder tudo. Combinado. Deixa eu ver aqui, vou dando boa tarde para quem já entrou. A Lica tá aí, que saudade, Lica. Tudo bem com você? Tô vendo minha sogrinha maravilhosa, a Dalva, com a Marina. Oi, que bom que vocês estão aqui. É um jeito da gente se conectar, né? A Débora, o Chico. Bem-vindo todo mundo. Vão falando aí no bate-papo quem que convidou vocês. Estou só acompanhando aqui para deixar todo mundo entrar. A gente já está em 8 pessoas. Isso é muito bom. Aqui, ó, o Chico. Boa tarde para você também, Chico. Você está falando que você é de São Paulo, né? Que bom, quem sabe eles vêm também. Ah, convidado da Lide. Oi, Lide. Que bom, gente. Muito bom ter vocês aqui. Só mais um minutinho e aí a gente começa. Eu coloquei, gente, aqui para vocês no bate-papo um PDF que vai subir ali, quem quiser baixar, fica à vontade, que é o Guia das Soluções Naturais. Tá? Então, se alguém quiser baixar para ir acompanhando ou quiser olhar depois, fique bem à vontade lá, baixar para compartilhar. Agora já estamos em 12 pessoas. Quem não pegou um copo d'água, um chazinho, dá tempo, corre lá pegar. Para aproveitar e se hidratar um pouquinho, porque tá frio para a maioria de nós, mas a gente precisa se hidratar. Deixa eu só conferir se não tem mais alguém que ficou sem o link aqui. Vamos começar então. Eu vou começar então, gente. E se o pessoal se mais gente for chegando, eu vou admitindo todo mundo na sala. E a gente vai lidando uma coisa de cada vez aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o mudo, né, no microfone de todo mundo, só para que fique confortável, ninguém fique preocupado de a gente estar ouvindo o que não é para ouvir aqui. E a gente começa, e aí se alguém quiser falar, pode levantar a mão ou pode mandar no bate-papo, que a Dani vai estar acompanhando e no final eu vou responder tudo, tá bom?
Vou colocar aqui. Então, vamos começar. Gente, boa tarde. O meu nome é Luísa Caliri. Eu sou consultora de bem-estar da doTERRA, sou terapeuta Ayurveda e junto com a Dani, que é essa incrível consultora, minha líder, aromaterapeuta, hoje eu quero apresentar para vocês um pouco mais sobre os óleos essenciais. A gente vai falar sobre soluções naturais utilizando os óleos essenciais. E antes de tudo, eu quero apresentar para vocês um pouquinho mais sobre mim, né? Quem que eu sou, não só como o meu trabalho, né? Vou apresentar aqui um pouquinho da minha família. Esse é o meu marido, André, minha filha Juliana, uma adolescente linda de 15 anos. Essa também é a minha família estendida, né? Os meus pais. E também, se eu fosse falar da minha família, ficar aqui a tarde inteira, mas eu preciso mostrar aqui os nossos frutos, né? Que são os meus sobrinhos e a minha filha. E eu acho que muitas pessoas vão concordar comigo que muito do que a gente faz na nossa vida é por conta das pessoas que a gente ama. E fazer isso alinhado com o nosso trabalho é um privilégio muito grande para mim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as soluções naturais, como que a gente pode ter uma vida mais saudável e mais independente. Eu estou muito entusiasmada de poder compartilhar tudo isso com vocês. A minha missão aqui hoje é ensinar vocês como resolver esses desconfortos do dia a dia com mais autonomia, com mais segurança e com mais economia também. Então, antes da gente começar aqui com todos os detalhes da própria... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, para falar um pouquinho da minha família. Aqui. Queria contar só rapidinho um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou empresária, eu sou mãe, e assim, a gente tem todos esses desafios. E eu achava que eu estava cuidando muito bem da minha saúde durante toda a minha vida. Eu focava muito em alimentação, em atividade física, mas como empresária, eu me dediquei muito mais ao trabalho e acabei perdendo muito a minha qualidade de vida, qualidade do sono, porque eu trabalhava sem descanso, eu acabava não fazendo o repouso que eu precisava e eu estava buscando, então, uma vida com mais equilíbrio. Num certo ponto, eu percebi que eu já não estava mais tendo a mesma qualidade de vida, não estava mais tendo a mesma qualidade de sono, eu não acordava descansada, eu estava acordando sentindo que eu não tinha dormido nada. E foi aí que eu comecei a buscar soluções naturais para isso. Eu me conectei com o yoga, me conectei com a Ayurveda, que hoje é até boa parte da minha atividade, e me conectei com os óleos essenciais. E isso fez eu entender a influência que a natureza tem no nosso organismo. E quando eu conheci a doTERRA, foi por meio de uma amiga, ex-professora minha de yoga, a Mel, né? Se ela estivesse ouvindo aqui, eu queria já aproveitar para dar um super obrigado a Mel. E meu primeiro contato foi com óleo de lavanda. E foi muito por curiosidade, porque eu fiquei querendo entender como que um óleo essencial de lavanda que eu já conhecia poderia me ajudar a ter esse sono melhor, a qualidade de sono melhor, se eu já tinha tentado, eu já tinha usado, eu já vinha praticando yoga, eu já estava cuidando da alimentação, eu já estava usando óleo essencial e não estava sentindo uma melhora tão expressiva assim. Quando eu usei esse óleo é que eu percebi a diferença. E eu vou falar disso para vocês. A qualidade, a potência, a diferença dos óleos essenciais que hoje a gente vai apresentar para vocês. E nisso comigo, na minha vida, na minha história, mudou completamente o meu jeito de observar as coisas. A doTERRA me conquistou por conta dos seus princípios, dos seus valores e a qualidade do produto que ela traz. Como terapeuta Ayurveda, eu sigo muito um princípio, que é a gente não deve passar na pele algo que a gente não possa ingerir. E com isso, eu valorizei muito o produto da doTERRA, porque ele pode ser ingerido. Eu posso fazer uma massagem no meu corpo plena e assim, despreocupada que o que eu estou passando na minha pele, eu poderia até mesmo estar ingerindo por conta da pureza desse produto. E a gente vai falar mais disso. Vamos lá, então, falar um pouquinho.
Como que hoje a gente cuida, né, da nossa saúde? A gente tem duas abordagens. A gente tem a abordagem moderna do mercado, que o foco principal dela é olhar para o sintoma, é aliviar esse sintoma, e eu faço isso usando os medicamentos que são isolados. Então, o homem buscou na natureza, isolou aquela substância e passou a produzir ela sinteticamente em laboratório. E isso foi uma revolução. Mas isso, o que a gente não imaginava, que os homens, né, as pessoas não imaginavam, é que junto com essa solução sintética e artificial, viria listas e listas de efeitos colaterais. Então, esse foco só, além do foco só no sintoma, eu tenho o problema de ter muitos efeitos colaterais. Então, hoje a gente sabe que se gasta mais de 22 milhões, quase 23 trilhões, perdão, de reais por ano com o bem-estar global. E fica essa pergunta se a gente realmente está mais saudável. A outra abordagem que a gente tem é a abordagem natural. Como que é a diferenciação? Primeiro, é natural, vem da natureza diretamente, e o foco já é na causa raiz, já não é mais só naquele sintoma. Vamos pensar assim, minha casa está pegando fogo, e dispara o alarme. O que é mais importante eu fazer? É eu desligar o alarme ou eu apagar o fogo, né? Chamar os bombeiros? Então, o sintoma é como se fosse esse alarme. E tem muita gente que foca em desligar o alarme e eu faço de conta que aquele incêndio não está acontecendo. Então, com a abordagem natural, a gente vai olhar para toda a causa raiz. E aí eu vou melhorar, então, o bem-estar não só aliviando um sintoma, mas cuidando de todo o aspecto físico, mental, emocional e, por que não, também o espiritual. O interessante é que, no fim das contas, eu vou ter menos risco, porque hoje a gente sabe que a terceira causa de morte na América do Norte, seguido de doenças cardíacas e câncer, é o erro na prescrição médica. Então, isso é muito grave, né? A gente saber que a terceira causa de morte, antes de acidentes de trânsito, o ferimento de alguma arma de fogo, por exemplo, ou até mesmo envenenamento, é primeiro por um remédio que você tomou, que você ingeriu por ordem médica, seja por erro na dose, seja por uma interação medicamentosa, não é? Tem vários motivos. Pode ser também um efeito colateral grave, mas então a gente tem um registro de, anualmente, 250 mil pessoas morrendo por conta de um erro de receita médica. Isso é bem grave. Então, essa abordagem natural vai me trazer os compostos naturais que são extraídos e destilados das plantas. Então, é isso que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre o que são esses óleos essenciais. O óleo essencial, ele é o extrato da essência da planta. E apesar de ser, às vezes, de uma planta só, como de um hortelã, ele tem centenas de componentes químicos naturais, então eu tenho uma variedade de benefícios, eles são mais versáteis. E eu não crio a resistência no meu corpo que aquele medicamento, aquela solução sintética criaria. Além disso, eles são muito mais acessíveis, porque a dose é tão pequena, às vezes uma gota, para aliviar a tensão, a dor de cabeça, e sem efeitos colaterais, então ele passa a ser mais seguro, eu posso fazer em casa, então me traz mais autonomia, e o custo por dose é muito mais baixo, então ele também é mais econômico. Para explicar um pouquinho mais para vocês, tem aqui uma imagem de uma folha de hortelã-pimenta, mostrando aqui do lado ampliado a bolsinha de óleos essenciais. Deixa eu voltar aqui um pouquinho que eu sem querer cliquei. Aqui. Essas bolsinhas amarelinhas aqui são as bolsas de óleo do hortelã-pimenta e acontece assim nas outras plantas também, às vezes nas flores, às vezes nas folhas ou no tronco, cada uma vai ter uma maneira de proporcionar esse bem-estar para a gente. Isso é como se fosse o sistema imunológico da planta. Então, o primeiro efeito que um óleo essencial tem quando a gente usa, seja na pele, seja internamente, é proteger a gente. E essa proteção pode vir de várias maneiras. O óleo essencial, ele é lipossolúvel.
Então, é muito interessante ver que quando a gente ingere, os óleos podem passar pela membrana celular, causando uma alteração dentro da célula quanto fora da célula. Então, dependendo do óleo, dependendo da maneira que eu utilizo, ele vai ter um impacto diferente no meu sistema, mas vai ter um impacto benéfico e no sistema como um todo. A potência dos óleos essenciais é algo que a gente não imagina, só usando, só conhecendo um pouquinho mais para saber. E foi isso que trouxe toda a diferença quando eu passei a utilizar o óleo essencial de lavanda para me ajudar a dormir melhor. Uma gota de óleo essencial de hortelã equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, para eu ter o mesmo benefício, seria como se eu tivesse que tomar 28 xícaras de chá daquela mesma planta para eu poder ter a potência que uma gotinha de óleo pode proporcionar. Por isso que ele funciona tão rapidamente, funciona de maneira tão versátil e tão profunda. Além de ser muito prático, né? Porque eu não tenho que ferver a água, né? Colocar uma infusão, aguardar um minutinho. Isso eu posso sempre fazer quando eu estiver em casa e é muito bom, e é muito bom eu fazer isso em casa, mas eu ter esse óleo comigo na minha bolsa, na minha necessaire, durante minha viagem, salva vidas, né? Fica de uma maneira muito mais prática. A gente vinha falando sobre a diferença, então, dos óleos essenciais e como que eu posso entender o que a doTERRA tem de diferente hoje, né, dos óleos que existem hoje, que foi o que aconteceu comigo, na minha busca para entender melhor esse produto que eu estava conhecendo. Então, os óleos essenciais pode parecer para muitos que é algo novo, que é uma novidade, mas eles existem há mais de 5.000 anos, né, há 3.500 anos antes de Cristo já eram utilizados pelos egípcios, seja como medicina, como cosmético, como perfume. E também o próprio Jesus, né, recebeu de presente o óleo de olíbano, né, o frankincense e mirra. Antes ainda de Cristo, Hipócrates já usava as plantas para também tratar seus pacientes. Hipócrates também que disse que quanto mais a gente se afasta da natureza, mais doente a gente fica. Então, os óleos dão essa chance da gente se reaproximar da natureza macro e da nossa própria natureza, que seria o micro. Os óleos essenciais que já existiam, né, que a doTERRA causou uma revolução nesse setor, eles eram muito mais com alguma substância sintética. Então, são aqueles óleos que eram usados em cosméticos, óleos utilizados para produto de limpeza, para odorizadores, os óleos essenciais também da indústria alimentícia, que inclusive ainda são os maiores consumidores, né? E esses óleos eram usados para trazer algum tipo de aroma. Os óleos usados topicamente, como em algum creme, algum óleo de massagem que a gente poderia comprar. E a doTERRA trouxe um outro nível de padrão de qualidade, de pureza, porque a empresa tem uma certificação, ele tem um departamento que trabalha com a certificação, que é o CPTG, que é a certificação de pureza testada e garantida. São mais de 40 testes feitos internamente e externamente à empresa para assegurar que são todos óleos puros, livres de qualquer tipo de substância tóxica, desde lá da plantação, passando pelo cultivo, pela colheita, pelo transporte, por todo o processo de destilagem, de envasamento, até chegar no cliente final. Como que a gente pode usar os óleos essenciais? São 3 maneiras. A primeira dela é a maneira aromática, que seria, por exemplo, eu pegar aqui um frasquinho, eu ponho uma gota, esfrego uma mão na outra e faço algumas respirações profundas para poder já, dali 20 segundos, por meio do meu canal olfativo, já vai para o meu sistema límbico e já muda o meu humor, as minhas emoções, a minha disposição, muda completamente o meu estado emocional e mental. Eu posso usar num difusor, como esse que eu tenho aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, deixa eu mostrar aqui, e mudar completamente o clima
né, do meu ambiente, o humor no meu ambiente, no trabalho, em casa, né, ou mesmo no quarto, por exemplo, para eu poder respirar melhor, ele refresca o ar, pode abrir as vias respiratórias. Outra maneira que eu posso utilizar os óleos essenciais, opa, perdão, tá? Aqui. Ai, gente, desculpa, deixa eu voltar aqui que eu quero explicar as maneiras todas que a gente pode usar. Um dos óleos essenciais que a gente usa, principalmente aromaticamente, mas não somente, é o peppermint. O óleo de hortelã, que a gente estava falando agora mesmo, hortelã-pimenta. Ele ajuda a refrescar o corpo, deixa a gente mais alerta, diminui a tensão na cabeça, melhora o nosso humor, refresca o ar. Mas eu vou falar sobre as outras maneiras de utilizar também, porque o óleo de hortelã-pimenta é um dos mais versáteis e eu posso utilizar nas 3 maneiras que eu vou apresentar para vocês. A segunda é topicamente, que é como? Eu posso diluir, por exemplo, num óleo de coco fracionado, ou então, por exemplo, nesse creme, que é um creme natural, sem nenhum tipo de substância tóxica, que é algo muito comum hoje. É importante a gente ver rótulo de cosmético, igual a gente olha rótulo de comida. Lembra que eu não devo passar na pele algo que pode ser tóxico se eu fosse ingerir, não é? Então, eu diluo ele e posso passar na planta dos pés, em áreas afetadas. O próprio hortelã-pimenta, que a gente estava falando, eu posso passar nas pernas depois de um dia longo de trabalho, de ficar muito em pé. Ou então, se eu estiver sentindo muito calor, porque ele me refresca, posso passar nas têmporas diretamente e ele vai aliviar aquela tensão, aliviar a dor de cabeça. E é um óleo muito versátil, como a gente falou. O óleo Deep Blue, por exemplo, que é um mix da doTERRA, é exclusivo da doTERRA, ele traz muito alívio muscular, articular, e eu posso fazer uma massagem fazendo essa diluição tanto antes quanto depois de atividade física, ou quando eu sinto qualquer tipo de desconforto muscular ou físico, posso aplicar nas pernas também depois de um longo dia de trabalho ou de ficar muito em pé. E a doTERRA, além desse mix, também tem a pomada, que já vem diluída, já pronta para a gente passar. Mas se eu preferir, eu posso fazer com óleo de coco, como a gente vinha falando. Esse também é um óleo que eu tenho percebido muito efeito para quem tem fibromialgia, para quem tem artrite, artrose, sente dor constante. Ele é um excelente óleo para dor. A terceira maneira que eu posso utilizar é por ingestão. Eu posso, os óleos da doTERRA, somente os óleos CPTG, que têm esse certificado de pureza testada e garantida, são permitidos pela Anvisa de serem ingeridos. Isso é muito importante de frisar, porque às vezes a gente já tem algum olhinho antigo em casa, ele não vai ter essa certificação, então é importante que você entenda que não pode ser ingerido, porque ele não é seguro. O óleo essencial da doTERRA, eles vêm com essa marca e você vai sempre receber a orientação da sua consultora a quais óleos ingerir e de que maneira. A gente pode adicionar as bebidas favoritas. Aqui, por exemplo, eu estou com um chá que já está bem agradável para eu tomar e eu posso colocar o óleo, deixa eu ver aqui para vocês verem aqui. Posso pôr o olhinho diretamente aqui no meu chá, posso pôr na bolsinha do chá. E ele já vai trazer não só os benefícios, como um aroma e um sabor maravilhoso. Outro óleo que a gente sugere para ingestão é o On Guard. O On Guard é um mix da doTERRA, feito especificamente para proteger, para aumentar a nossa resistência, melhorar o sistema imunológico. Posso pôr de 1 a 2 gotas em uma jarra, por exemplo, com maçã fatiada, ou nesse frio eu posso pôr uma gotinha no meu chá, como eu fiz agora. Ele é um óleo que vai ajudar a gente com todas as ameaças sazonais. Então, é um óleo que eu devo usar continuamente em casa, que em casa a gente usa todo mundo, todos os dias, para dar aquele reforço para o sistema imunológico e garantir que a gente esteja protegido para todas as ameaças que a gente tem. Agora é uma época que todo mundo ficou mais alerta quanto a isso, mas a imunidade é algo que a gente constrói com o tempo, com essa dedicação. Então é muito bom mesmo a gente olhar para isso, porque isso vai nos proteger de tudo, né? Em todas as ameaças sazonais, ele elimina germes, bactérias, vírus, fungos, ajuda com tudo. Mas ele, principalmente quando eu uso internamente, eu consigo dar
esse suporte para o meu sistema imunológico. Vamos lá. Então, aqui a gente tem uma coleção dos óleos da doTERRA. São os 10 principais óleos, né? Eu vou falar rapidamente sobre cada um, tem alguns que eu já falei um pouquinho. Perdão, deixa eu voltar. Opa. Eu falei sobre alguns, né? Eu vou falar sobre os outros, mas eu gostaria de colocar uma perguntinha na cabeça de vocês, para vocês aproveitarem melhor essa aula e poderem começar a vislumbrar como que os óleos essenciais podem ajudar você, pessoalmente, particularmente no seu dia a dia. Vamos pensar em quais são as suas prioridades com relação ao bem-estar. Você pode pensar em 3 coisas que você gostaria de se sentir menos, essas sensações que você gostaria de tirar do seu dia a dia ou diminuir, e 3 coisas que você gostaria de se sentir mais. Por exemplo, eu gostaria de me sentir menos agitada, eu gostaria de me sentir menos triste, menos ansiosa, ou eu posso me sentir mais relaxada, quero me sentir mais disposta, eu quero me sentir mais focada. Tem várias, para cada um vai ser uma relação. Então pensa para você, se você quiser anota aí do lado, conforme eu for falando sobre os óleos, talvez você se identifique com alguns que possam te ajudar com essas questões. O lemon, por exemplo, o óleo de limão siciliano, é um dos favoritos da doTERRA. Ele é conhecido por ser um purificante tópico. O que isso quer dizer? Nas superfícies por onde eu coloco, onde eu borrifo, né, o lemon, ele tira odores e ele limpa. Ele é um dos óleos mais utilizados, inclusive, pela indústria de produtos domésticos. Então, eu tenho sempre em casa, eu uso esse lemon para colocar dentro de um borrifador para jogar no ar, quando eu quero deixar o ar mais agradável, para jogar na superfície das bancadas, das mesas, para fazer a limpeza. Mas ele faz uma limpeza interna também. Eu faço um detox no meu corpo com o lemon, ele dá um suporte para o meu sistema linfático, ele regula o pH do sangue, entre outras maravilhas. O lavanda, que foi o óleo que me conquistou com a doTERRA, que me mostrou essa revolução que a doTERRA fez com os óleos essenciais que eu já achava que eu conhecia. Ele é muito valorizado por seu aroma inconfundível e seus benefícios. Eu falo que o lavanda é a avó dos óleos essenciais, porque é um dos mais antigos, um dos mais estudados. E se alguém já ouviu falar de óleo essencial, provavelmente já ouviu falar do óleo de lavanda. Ele é um calmante natural, um relaxante, sem efeito colateral. Tem estudos hoje comparando os efeitos até a esses antidepressivos e ansiolíticos de tarja preta, com a mesma qualidade de efeito, mas sem efeito colateral, sem risco e sem causar dependência. Ele é muito bom também para cicatrização. Quando eu faço um cortezinho na mão na cozinha, por exemplo, é bom para coceira. Então, quando levo uma picadinha de pernilongo ou inseto, ele é muito bom para acalmar a criança agitada. A gente pode usar ele nas 3 maneiras: tópico, aromático e interno. Eu posso usar ele para aliviar qualquer tipo de agitação, qualquer tipo de movimento exagerado. O óleo de hortelã, que a gente vinha falando, já falei sobre como ele traz disposição, ele abre as vias aéreas, ele ajuda a passar aquela dor de cabeça por tensão, ele vai fazer uma melhora na nossa circulação, porque a gente respira melhor, oxigena melhor o sangue. Ele também é muito bom para os desconfortos gástricos. Então, eu tomar uma gotinha de hortelã-pimenta vai dar uma aliviada naquela azia, vai fazer com que meu hálito fique melhor. Então, ele também tem várias propriedades. Eu gostaria só de deixar super enfatizado aqui que uma das principais, que eu uso muito hortelã-pimenta para isso, é a disposição. Quando você sente que você está precisando daquele cafezinho extra, mas que a gente também não quer abusar do café, hortelã-pimenta. Então, sempre que eu vou pegar a estrada, eu inalo, eu ingiro na minha água. Antes de treinar, ele é maravilhoso para trazer aquela disposição extra que a gente precisa. O On Guard, a gente falou rapidamente, né, sobre ser um óleo de proteção. Ele vai trazer
uma proteção e uma melhora do nosso sistema imunológico. Eu posso usar ele internamente, posso pôr igual eu pus aqui no meu chá, posso colocar no difusor nesses dias que muda a estação, que muda a temperatura. Aqui em casa já fica no nosso ambiente, fica no quarto, a gente sempre coloca para dormir e sempre ingere também. O Deep Blue, que é outro mix que eu já falei brevemente, ele é um óleo que é uma mistura de óleos essenciais que vão trazer um efeito confortante, refrescante, muito bom para massagem, muito bom para o alívio de dor, de inflamação. Tem um efeito fantástico em dores articulares e musculares, seja por um excesso de trabalho, ficou muito em pé, seja porque fez muita atividade física e muscular, ou seja por alguma questão mais crônica, como uma artrite, uma artrose, uma doença inflamatória. O Breathe é um outro óleo essencial, um mix de óleos essenciais da doTERRA, indispensável. Nessa época do ano a gente usa esse junto com o On Guard no difusor. Faz massagem também, porque ele alivia todo tipo de desconforto respiratório. Então, quem tem rinite alérgica, rinite ou congestão nasal, tem um desconforto e não consegue dormir bem porque sente tapar todas as vias aéreas, o Breathe tira isso instantaneamente e junto com o On Guard você faz um tratamento dos sintomas dessa questão respiratória junto com o reforço do seu sistema imunológico e aí sim você está bem cuidado para que esse desconforto vá embora e não fique acontecendo de maneira recorrente. Esse é um óleo que a gente usa tanto topicamente quanto aromaticamente. O orégano, que é o óleo que me lembra Hipócrates, que era a planta que ele mais usava nas medicinas, ele tem uma propriedade purificante muito profunda. A gente fala que ele é o nosso antibiótico natural. Então, quando a gente tem uma dor de garganta, já usou o On Guard, está se cuidando, mas a imunidade ainda não está legal e vem uma infecção de garganta, esse óleo é o óleo que vai fazer a solução perfeita, com um gargarejo, com a aplicação tópica bem diluído. Ele é um óleo que tem ácidos fenólicos, então ele tem flavonoides, antioxidante. Ele é ótimo para eliminar parasitas do corpo, para a gente tirar aquelas verruguinhas que às vezes podem aparecer ou por conta da idade, ou mesmo um vírus. Ele derruba essa verruga. E por que é bom falar nisso? Porque ele é dermocáustico, ele queima a verruga. Então ele é um óleo poderosíssimo e esse é muito importante você ter orientação para utilizar, para você aprender a utilizar, porque ele em contato com a pele, ele é tão forte, ele é tão concentrado e puro que ele queima mesmo. Então a gente ensina a utilizar da maneira diluída, da maneira correta, e esse suporte você sempre vai ter com a gente. O Zen Jazz é um outro mix que não falta aqui. Tenho na cozinha, tenho também no meu closet. Por quê? Porque ele é o mix de óleos para o meu sistema digestivo. Ele é desde aquele primeiro desconforto de azia e refluxo até mesmo uma constipação, uma diarreia, uma intoxicação alimentar. Esse óleo é um alívio maravilhoso, porque ele é uma combinação de óleos de condimentos que a gente já conhece que ajudam bastante a digestão. Então ele é aquele óleo que em viagem eu não deixo faltar, porque ajuda a mim, ajuda outras pessoas, porque a gente mudou de região, você está comendo em outro horário, comida fora de casa, então é um óleo que tem que ter na viagem. Ele ajuda inclusive na viagem, porque ele alivia esse mal-estar, aquele enjoo que algumas pessoas têm por causa do movimento, por causa do carro em movimento, por causa de um barco. Mas mesmo em casa, ele é o óleo que vai dar um reforço para a sua saúde intestinal. E a gente sabe que o cérebro tem um papel importantíssimo, chamado de segundo cérebro e por muitos hoje de primeiro cérebro. Porque é lá que a gente produz serotonina, é lá que a gente produz as enzimas necessárias para fazer todo o processo digestório que vai levar a toda a nossa nutrição. Então a gente tem que cuidar muito bem da saúde intestinal. E esse óleo faz isso muito bem. A melaleuca é um óleo também indispensável porque ele mata vírus, fungos, bactérias, ajuda na cicatrização. Quem conhece, quem já usa, não fica sem. É um óleo que eu aplico pelo menos uma vez por semana nas unhas dos pés e das mãos, quando a gente vai
né, mexer na unha, seja na manicure ou em casa, sempre bom aplicar para evitar qualquer tipo de contaminação. É um óleo maravilhoso para aliviar a coceira também, porque muita coceira, por exemplo, dermatite, né, seborreica, dermatite atópica, também pode ter a presença de bactérias e fungos, a gente já elimina isso com a melaleuca, e ela também faz uma transformação, ela é o que ajuda a gente a fazer essa limpeza, essa purificação também na vida emocional e nos nossos relacionamentos. Todos os óleos vão ter esse aspecto fisiológico, da saúde física, mental, emocional, mas também tem do lado espiritual. O frankincense, que é o verdadeiro incenso, ou bom incenso. Esse óleo vem das resinas de árvores, que é o olíbano, e ele é tão antigo e tão utilizado que ele foi um dos presentes para Jesus no nascimento, né, que é o incenso. Ele passou a ser chamado de só incenso, mas é o frankincense, o olíbano. Ele tem vários usos e o que mais me impressiona é que ele é um regenerador celular. Então esse é um óleo que a gente deve usar no dia a dia para que a gente dê um suporte para as nossas células que estão se regenerando todos os dias. Então a gente faz um trabalho preventivo e pode fazer também um trabalho de tratamento ou de cura. Por exemplo, quando você tem algum tipo de lesão, ou de queimadura, ou mesmo interna, ele é ótimo para acelerar o processo de regeneração das células, de cicatrização, de formação de novas células. Ele é muito utilizado também, um aspecto mais emocional, de tirar a gente desse aspecto de solidão e divisão, onde eu não me sinto conectado com o mundo, e ele me traz essa conexão comigo, com o próximo e com o divino. Então ele é um óleo muito bom para a gente utilizar todos os dias, ele é muito bom para meditação, ele é um óleo que acalma, mas não traz sono, não nos deixa sonolento. Inclusive em casa, ele é muito bom para quando a gente tem alguma pancada, bateu a perna, uma criança bateu a cabeça, ele é muito bom para a gente passar diretamente na pele para fazer essa recuperação mais rápida. Como que a gente pode utilizar os óleos no dia a dia, né? O olfato, ele nem sempre a gente sabe o quanto que ele é valioso, como é rápido o efeito de algo que eu inalo. Então a gente tem um contato direto do sistema límbico com o canal olfativo. Por isso que é tão utilizada a aromaterapia. E a gente vê tantos efeitos positivos e tão rápidos. Eu posso fazer isso com um difusor e eu posso fazer isso inalando diretamente. Eu posso usar um desses difusores, né, pessoais, eu posso colocar no travesseiro, na fronha do meu travesseiro, eu posso pôr na minha roupa, tem várias maneiras, e eu ter esse hábito de difundir os óleos diariamente, usar aromaticamente diariamente, pode realmente mudar todo o aspecto emocional que você tem hoje, da sua família, o seu. E o olfato, na visão do Ayurveda, ele é o nosso sentido, temos 5 sentidos, ele é o sentido que mais ajuda a trazer equilíbrio. Então, para ansiedade, para desequilíbrio, para falta de foco e tudo isso, a prática de inalar os óleos é a que mais vai ter um efeito mais rápido e mais duradouro, mais eficaz. Opa, perdão. Estou sempre passando 2. A gente vai falar, eu queria até ver se a Dani quer conversar um pouquinho, que eu fui aqui empolgada falando sobre tudo. Dani, você quer falar um pouquinho? Eu tô vendo que você está anotando tudo aí. Ai, eu tô tendo uma aula com você, né? Nossa, eu tô amando. É porque eu não sei se o pessoal sabe, a gente faz... Nossa, Lelê, peraí que eu tô ao vivo aqui. A gente tá com um monte de aulas, então acaba que a gente nunca consegue apreciar a aula das nossas amigas. E eu tô aqui babando na tua aula, tô amando. Aprendi um monte, adorei, vou copiar um monte de coisa. Queria falar, se você quiser, eu posso falar. Eu gosto de falar dessa parte, que é o que é doTERRA, né? Como funciona hoje, se alguém aqui se interessar em usar doTERRA hoje. Primeiro que a doTERRA é uma empresa americana, ela tem 12 anos de mercado, ela já está em 64 países, então já é uma empresa que tem
que tem, é considerada a grife dos óleos essenciais, né? No mundo. Hoje, se você for para fora, qualquer lugar lá fora, você falar de óleo essencial, de 10 pessoas, 8 vão falar para você sobre doTERRA. Então, ela já é uma empresa que tem, as pessoas fora conhecem muito, só que só 2 anos aqui no Brasil. Por isso que a gente está fazendo essa parte do compartilhar aqui no Brasil, porque quando eu estive lá o ano passado, eu falei assim, olha, gente, eu não compartilhar doTERRA hoje, para mim é uma omissão de socorro, porque o que ela fez para minha família aqui em casa, para mim, Daniela também, foi uma dádiva. Então, quando a gente quer, foi o que você falou, quando a gente faz o bem para a gente quer espalhar o bem para as pessoas também, né? E essa facilidade que eles já têm lá na Europa e nos Estados Unidos, que é o consumo inteligente, né? Então, como a doTERRA funciona? No sistema de Sam's Club, né? E aí eu vou ensinar para vocês mais para frente como é que é, mas eu vou falar para vocês como funcionam os kits da doTERRA. Esse foi um kit que eu comecei na doTERRA, porque eu sou uma pessoa que quando é para experimentar, vamos experimentar tudo. Então, é o maior kit. Lá nos Estados Unidos e na Europa, se você for ver os maiores kits, eles vêm com produto de limpeza da doTERRA, vem com um monte de óleo, tem uma gama de produtos que ainda não tem aqui no Brasil, mas estão chegando. E eu comecei nesse, porque eu queria experimentar tudo de uma vez e foi sensacional. Eu já me identifiquei com shampoo, com condicionador. Esse Terra Shield aqui é o nosso off. Ele para essa parte de dengue que a gente está. O índice de mortalidade de dengue, por incrível que pareça, aqui em Ribeirão foi muito maior do que do corona. Então, assim, a gente deu uma apagada dessa história de dengue por conta do corona, mas é necessário que a gente, quando esquenta, a gente já ter essa visão. E esse é um spray, né, da doTERRA, tem ele em óleo também que não tem nenhum aditivo químico, é só feito com óleo essencial. Crianças em casa, tá, gente? O óleo da doTERRA, o carreador que a Lu falou. Então, esse kit, ele custa hoje na doTERRA, tudo que tá aqui, 2.400, né? 2.440, se não me engano. Acho que é isso mesmo. Pronto. Então, o que a gente vai falar para vocês aqui é como pagar mais barato, né? E esse já é um valor com os 25%, você já vai estar pagando mais barato se você entender o que eu vou falar no final, como funciona o sistema da doTERRA. Pode passar, amiga. Ah, tem a pasta de dente de On Guard, gente. Experimente. É completíssimo, é. Completíssimo. Olha aqui, ó. Esse kit eu amo, mas, miga, põe nos outros, depois eu volto nesse, por favor. Ponho. Esse que estava na ordem. Na verdade, esses... pode clicar de novo. Tá, pronto. Eu gosto de começar sempre de trás para frente. Eu gosto de começar desse e ir mostrando os outros. Mas eu vou começar... eu já falei do grande, agora eu vou falar do menor kit que a gente tem aqui no Brasil, que é o kit Living Brasil e é o kit Família. Muito bem. Qual a diferença entre os dois? Nos dois kits você vai ter os óleos que a Lu falou. Você vai ter o Deep Blue, o On Guard, você vai ter o Brief, você vai ter o Lavanda, você vai ter o Limão Siciliano, você vai ter o Hortelã-Pimenta, você vai ter a Melaleuca, você vai ter o Olíbano. Nos dois você vai ter as mesmas coisas. Porém, no kit Living Brasil, ele vem com Copaíba e Tangerina. O Copaíba e Tangerina são óleos nossos, são óleos do Brasil, gente. Copaíba, um anti-inflamatório sensacional. Tangerina, um óleo para te motivar, te colocar para o dia, te aterrar. E quando os óleos são brasileiros, né, a gente tem uma identificação também maior com os óleos. Depois a Lu pode falar sobre isso. E aí, o kit família tem esses 8 óleos que eu falei, mais o Zengeste, que a Lu já falou, e o orégano. Então, cabe aí o seu consultor conseguir identificar junto com você qual é o melhor kit, qual deles vai atender melhor você na tua casa. Né? Se você tem um problema digestivo, você vai mais para esse lado aqui do kit família. Se você tem um problema mais inflamatório, você vai para cá, para a parte do kit Living Brasil. E esses 2 caixinhas, ela vem com óleo de 5 ml, que é desse tamanho aqui. Então, são os óleos desse tamanho, tá? De 5 ml.
Essa caixa, qualquer uma delas, custa R$ 559. Então, tanto faz o kit Living Brasil ou o kit família, elas vêm com 10 óleos desse tamanho aqui, de 5 ml. E agora eu vou explicar por que eu gosto que faça ao contrário. Volta lá. Vou voltar. É bom lembrar, né, Dani, que esses óleos são 5 ml, mas é muito óleo, né? Sim, Ele tem sim. 90 gotas, mais ou menos, né? Sim, sim. É importante que você o seu consultor monte o seu protocolo para que você também veja o melhor custo-benefício, Sim. porque você vai saber quanto de gota tem em cada frasco, aí você vai ver qual é o melhor kit com custo-benefício. Por Sim. isso que eu gosto muito desse kit. Esse é um kit para o lar que vem os 10 óleos do kit família. Então, esse é aquele kit família que vem com o orégano e o zengeste e os outros 8 óleos principais que a gente falou. Qual a diferença? São óleos de 15 ml. 15. Então, são óleos desse tamanho. E o que eu gosto muito de comparar? Esse óleo de 15 ml, está vendo que ele é o triplo de óleo, né? Então, aqui tem 5 ml, aqui tem 15 ml. Então, você vai levar o triplo de óleo pelo dobro do preço, porque esse kit aqui sai 1.120. E você ainda ganha o difusor, né? Tá ganhando difusor. Olha que maravilhoso. Então, esse kit aqui, para mim, sem dúvida nenhuma, passou de 2 pessoas em casa que vão usar os óleos essenciais, com 3 pessoas dentro de casa, gente, esse kit não tem como não ser o mais barato e o melhor. E por que é importante o kit? Você pode identificar aqui que para você vai ser bom. Ai, não, mas eu só tenho problema de sono e eu só tenho a rinite alérgica. Ok, aí a gente falaria para você o Brief, o Peppermint, o Lavanda e o Frankincense. Acontece que você levando os óleos separados, você vai pagar mais caro. Você levando, fazendo um cadastro na doTERRA, que é isso que eu vou falar para vocês agora, e levando os óleos separados, você também vai pagar mais caro. Porque a doTERRA, o intuito dela é que você tenha uma farmacinha dentro de casa. Então, o que ela fez? Colocou todos os óleos no kit muito mais barato. E você comprando o kit, você não precisa pagar cadastro. E como é que funciona esse cadastro da doTERRA? Muito bem. Você vai ser um consumidor inteligente, um cliente preferencial da doTERRA. Um cadastro simples. O que eu tenho que fazer? Se você for comprar os óleos separados, você vai pagar R$90 para ter acesso a 25% de desconto em todos os óleos da doTERRA, todos os produtos da doTERRA, durante 14 meses. Ah, que mais? Vai participar das promoções da doTERRA. Hoje a gente está com uma promoção maravilhosa da doTERRA, que é você compra o rolon de frankincense e você vai ganhar o rolon de peppermint, tá? Então, essas promoções não são todos os meses que a doTERRA dá, mas a gente está nessa semana de promoção. Além da promoção, você participa da nossa consultoria, da consultoria particular da sua consultora e a consultoria de todas as terapeutas que estão no WhatsApp, onde lá a gente troca dúvidas, experiências sobre os óleos essenciais. E começando essa semana, amanhã, a gente agora tem uma aula toda semana mostrando para vocês, educando para vocês como usar os óleos essenciais. Então, o nosso intuito dentro da doTERRA é ensinar vocês a usarem os óleos essenciais da melhor forma possível. Mamãe está numa reunião, já falo com você, tá? Ai, que lindo! Dá a aguinha para ele. Bom, então, o cadastro, você fica lá. Se você quiser se cadastrar, você não tem obrigatoriedade nenhuma. Eu adoro falar isso, tá? Você não tem obrigatoriedade nenhuma. Você só tá lá como um cliente, você entra, você cria autonomia, você vai ter uma página onde você vai poder entrar, comprar seus óleos essenciais, você vai poder descobrir um pouco mais sobre a doTERRA, sobre a parte científica, se você quiser. Enfim, N formas. E eu também gosto de falar que uma das coisas que me agradou muito ser uma cadastrada da doTERRA é como eu viajava muito, né? Agora eu não estou viajando, mas estou guardando minhas milhas para quando abrir eu poder viajar. É você poder comprar a doTERRA em qualquer lugar do mundo com os 25% de desconto, tá? Então, o kit, importante por quê? Isso que eu queria falar para vocês. Quando a gente receita, coloca lá para vocês, usa lavanda para dormir, usa o Brief e o Peppermint para a sua rinite. Quando a gente começa a usar os óleos essenciais, a gente vai começar a criar uma conexão com os óleos essenciais,
tá? Quando você já tem o kit, a sua consultora ali, ela vai montar um protocolo para você, e só que vamos dizer que você não dorme com a lavanda. Tem gente que é sensível, que assim como se a pessoa toma um remédio para dormir, ela pode ficar hiperativa. Se ela tomar lavanda, ela também pode. Tem algumas pessoas que têm sensibilidade. Aí no kit, a sua consultora já pode mudar, em vez do lavanda, ela vai falar, então vamos usar o frankincense. Use o frankincense com o breathe. E aí ali ela acha uma outra conexão de óleos para você começar. Não quer dizer que você não vai usar o lavanda nunca mais, mas não é aquele momento. Lembrando que quando você usa os óleos essenciais, você ativa todas as suas emoções no sistema límbico, conscientes e inconscientes. Então, naquele momento, a lavanda não vai ser indicada para você dormir. Mas a gente não sabe isso, né? Então, a gente tendo o kit, você vai gastar menos dinheiro, você vai gastar menos tempo, porque tem que pedir de novo, tem que vir. E o kitzinho tá lá, pronto para você usar para qualquer problema que você tiver em casa. Criança queimou o dedo, tá lá, que tem coisa no kit. Então, o que a gente vai te ensinar? A olhar para o seu kit farmacinha, da mesma forma que você olha para o seu kit de remédio. Porque hoje a gente sabe olhar e falar assim, nossa, toma um Doril, nossa, toma um Estomazil. A gente já se automedica, né? Então, como isso foi esquecido da nossa memória, essa atuação com a medicina natural, mas isso já está gravado nas nossas células, a gente vai só recordar vocês como é olhar para essa caixinha de óleos essenciais e conseguir atuar dentro de casa, ajudar um amigo quando tiver com dor de cabeça. Usa um peppermint. Não, a criança está com diarreia, usa o Zengest. E eu fico muito feliz já quando as minhas amigas me ligam e falam assim, nossa, eu já falei do peppermint, nossa, eu já falei do Zengest hoje, nossa, eu já falei do Copaíba. Então, isso é gostoso. Isso me motiva a trabalhar e compartilhar a doTERRA cada dia mais. Então, temos o kit de 2.400, que já é com 25% de desconto e você já está cadastrado no doTERRA. O kit de 1.120, que você já também está comprando ele, lembra, é o triplo de óleo para o dobro do preço e ganha o difusor. E o de 559, que você compra os 10 óleos de 5 ml. Lembrando que quem entrar esse mês, só esse mês, vai ganhar um óleo de tangerina de 15 ml, tá? Então, se cadastrou esse mês, fechou, falou aí com o seu consultor, deu ok, ganha um óleo de 15 ml. E aí a doTERRA também tem algumas, eu adoro, o sistema de fidelidade, igual a TAM, igual o Pão de Açúcar, entendeu? E eu adoro, que é um programa de recompensa de fidelidade. Então, o que acontece? Cada 3 meses, você sendo um cliente fiel da doTERRA, comprando nem que seja um óleo lá por mês, você gera uma fidelidade, onde depois, quando você fizer uma compra acima de 50 pontos, eu sei que é muito difícil de entender, mas enfim, você ganha, você pode trocar óleos pela porcentagem que você adquiriu ali ao longo da sua fidelidade. Isso a gente tem um videozinho muito legal, quem se interessar sobre isso, a gente pode mandar um vídeo. Falar é um pouco mais difícil, mas é só que vocês saibam que a gente tem esse programa de recompensa e fidelidade e é uma coisa que eu gosto muito porque eu tiro muitos presentes. Então, eu tenho lá 30 pontos, eu tiro 3 óleos de lavanda e eu dou para as pessoas, eu dou peppermint, aliás, hoje em dia eu só dou óleo essencial de presente. Então, esse é o programa de fidelidade. Quem se interessar também, quiser saber um pouco mais, a gente manda um videozinho para vocês. E aí, pode falar, meu amor. A minha parte foi essa. Tá ótimo. Nossa, Dani, obrigada. Não, eu acho que, na verdade, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer com essa informação, né, que você passou para a gente e que eu também passei para o pessoal, que seria a primeira delas é mudar a sua própria vida, né? Mudar o seu estilo de vida para ter mais saúde, para conseguir fazer a mudança verdadeira e não só superficial para você, para sua família, para quem a gente ama. A segunda delas seria compartilhar com outras pessoas essa informação que a gente teve aqui. Do mesmo jeito que alguém te chamou algum dia, né, como me chamaram um dia também, chamaram a Dani, a gente depois também quer replicar
né, quer devolver esse favor para o universo, e a gente leva esse conhecimento para outras vidas, compartilha um óleo, compartilha o conhecimento. E a terceira maneira é você fazer como eu fiz, como a Dani fez, e a gente resolveu abraçar a doTERRA como a minha vida mesmo, inclusive profissional. E para isso a gente está aqui também para conversar com vocês, quem estiver buscando e sentir um chamado, a gente está aqui para falar sobre isso também. Eu só queria deixar essas palavras da... Ai, pode falar, Dani. Eu queria falar uma coisa que eu falei, o valor do kit maior, 2.400, é 2.240. Olha, eu inflacionando o valor, tá, gente? É 2.240. É que Desculpa. ele vale tanto, né, que a gente E a sempre Raíssa... acha que é mais. Não, e a Raíssa sempre pagando meus fogos. Adoro. Obrigada, minha linda. Linda, Raíssa. Eu acho que é isso mesmo. A gente tá... Isso também, gente, essa sinergia entre quem está na doTERRA é sempre uma delícia. Essa frase da Emily, eu acho que faz muito, reverbera demais para mim, que é cada vez que você compra um frasco de óleos essenciais doTERRA, você está mudando a vida de alguém. Você pode estar mudando a sua própria vida, a vida de alguém que você ama, da sua família, e você pode estar mudando, sem você saber, a vida lá do produtor, lá da comunidade que já foi explorada, que já foi maltratada por atravessadores que faziam isso antes, e a doTERRA mudou todo o cenário dos óleos essenciais por conta da qualidade e da pureza, desde a fonte da preocupação com a vida lá do produtor, assim como ela tem a preocupação com a sua vida e com a vida de quem você ama. Então, para mim, isso fecha tudo. A doTERRA, para mim, é uma empresa que traz muito valor, e traz muitos princípios que fazem sentido para mim. E é isso que eu queria compartilhar aqui. Eu acho, Dani, não sei se você tem mais alguma coisa, a gente pode talvez deixar, como já passou um tempinho, vamos ver se alguém tem perguntas, o que você acha? Ótimo, eu queria só dizer uma coisa, que o mais delicioso de trabalhar com a doTERRA é que a gente não tem que ter um ponto fixo, né? E compartilhar a terra. Então, ó, eu tô em casa, todo mundo tá em casa nesse movimento, mas a gente sempre tá em casa. Então, com filho, com marido, com tudo. Pessoal aqui, desculpa até esse movimento todo, mas a gente pode estar em qualquer lugar e a gente pode falar de doTERRA em qualquer lugar. Então, se vocês tiverem alguma pergunta também, eu tô super disponível para responder. Eu vou tirar aqui, quem quiser já, né, falar alguma coisa, eu já tirei o mudo, é só liberar o seu microfone e você pode fazer sua pergunta. Não sei, vamos olhar só primeiro aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha. O pessoal está comentando, né, que faz tudo, que todo mundo já segue, já está usando alguma coisa natural, já faz alguma abordagem natural. A rede é para isso, gente, é para a gente compartilhar mesmo essas experiências. Muito legal que já está todo mundo nessa frequência, né? E sim, acho que a doTERRA também linka a gente na frequência das pessoas que realmente estão em busca e que a gente também possa, né, passar alguma coisa para as pessoas. Então, delícia. Adorei estar com vocês todos aqui hoje. Foi ótimo. Lúcia, arrasou. Eu amei. Viu? Juntas, né? Parabéns. Então, gente, obrigada, meu amor. Se vocês tiverem dúvida, gente, eu estou à disposição. Vocês podem procurar quem convidou vocês também e a gente tem esse horário aqui toda semana. Então, se vocês quiserem compartilhar com alguém, é só passar meu contato, ou da Dani, ou do seu consultor. E quartas, ao 12:30, a gente está aqui. Boa tarde para vocês. Vou falar mais uma coisinha. Hoje também tem o horário das 6h20. Quem quiser pegar o link, pega com a Lu ou com quem te convidou, porque hoje a gente tem o horário das 6h20. Sexta também a gente tem o horário das 18h20, que se você lembrou de alguém e pensou que essa pessoa precisa escutar isso que você acabou de pensar, porque a gente sempre pensa nos outros, né? Então, pede pra gente, que a pessoa que te convidou, o link que a gente passa das 6h20. Tá bom? Tá joia, gente. Boa tarde para todo mundo. Boa sorte. Muito obrigada. Tchau.